Vinícius, recomece a live. Vinícius, recomece a live. Vinícius, recomece a live. No obséquio de Cristo Jesus, Deus nos chama no amor a viver. Ao Carmelo nós fomos chamados, de sua fonte viemos beber. Uma regra a nós foi entregue, Santo Alberto foi quem escreveu. Se vivermos o que ela ensina, muitos frutos iremos colher. Seguir a Cristo a cada dia é a missão que Deus nos confiou. Viver para Cristo em fraternidade é para santidade que Ele nos chamou. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, se assim Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é levado à perfeição. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Iniciemos a nossa Carmelive em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos aí, os que estão comentando, os que estão conosco, a nossa 5ª edição da Carmelive, Maturidade Humana e Santidade. Conosco hoje, para refletir sobre o tema, estamos Frei Edmar, também ajudando nós na assessoria, e para a reflexão propriamente dita a respeito do tema, temos o nosso comissário geral e psicólogo, Frei Ivani Pinheiro Ribeiro. Peço ao Frei Edmar que se apresente e depois faremos a apresentação de Frei Ivani. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Frei Vinícius. Que alegria a gente estar aqui novamente nessa Carmelive. A Carmelive é um espaço virtual, mas de encontro de quem se gosta, de quem se quer bem, de encontro dos carmelitas. Aqui a gente reflete sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso modo de ser. E que bom que você nos acompanha, que bom que você está engajado e, quiçá, você possa aproveitar e, de repente, compartilhar também essa Carmelive aí na sua página, na sua família, com seus amigos, com quem você desejar. Todos somos muito bem-vindos para essa Carmelive. Eu sou Frei Edmar, resido em Florianópolis e faço o acompanhamento vocacional do Comissariado Geral dos Carmelitas do Paraná. Vamos seguir firmes e fortes. Obrigado, Frei Edmar, pela apresentação.
E temos a nossa presença hoje para ajudar no tema, Frei Ivani Pinheiro Ribeiro. Por favor, Frei Ivani, se apresente para nós. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que bom que nós estamos aqui em sintonia nessa noite, nesse momento assim tão de comunhão em torno de Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo através da espiritualidade do Carmelo. Olha que coisa fantástica, seguindo Jesus Cristo através da espiritualidade do Carmelo. Quem fala, então, já foi apresentado, sou Frei Ivani, entrei no Carmelo em 1982, no túnel do tempo, quando eu tinha apenas 13 anos de idade, entrei aqui em Graciosa. Graciosa está perto aqui de Paranavaí, pertence ao nosso município de Paranavaí. E naquela época era Frei Jerônimo, que era o nosso reitor de seminário. E o tempo foi passando, fiz naquela época a 7ª, 8ª série, depois vim para cá, para Paranavaí, onde é que moro hoje, e aqui eu cursei o ensino médio, naquela época era o 2º grau. Depois fui para Curitiba e trabalhei, estudei, fiz a minha faculdade, filosofia e teologia, a formação toda lá em Curitiba. E lá em Curitiba fiquei uns bons anos, em torno de 25 anos, trabalhando a maior parte na formação dos nossos religiosos, dos futuros religiosos. E desde 2013 eu vim para cá, nessa terra aqui de Paranavaí, convivendo com esse povo, um povo tão bom, um povo tão santo, povo assim que busca a santidade, um pessoal tão parceiro com a gente. E aqui nós estamos, essa presença aqui em Paranavaí, também diretamente em Graciosa, onde é que nós temos bastante pessoas que desde 1954, se não falha a memória, nós chegamos lá. Mas digo assim para você, que bom que nós estaremos juntos agora nessa noite, na nossa maior simplicidade, partilhando um pouquinho sobre a nossa vida. Seguir a Cristo a cada dia é a missão que Deus nos confiou. Muito bem, obrigado, Frei Ivani, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui refletindo conosco, obrigado, Frei Edmar, por estar aqui nos ajudando. Eu sou Frei Vinícius e, para iniciarmos, cumprimentamos aqui a todos que estão dando seu boa noite, Frei Anderson lá do noviciado acompanhando, em Foz do Iguaçu temos o Hércio, a Vanessa, em Graciosa, e de tantos lugares aqui se reunindo em torno da nossa Carmelive. E, para iniciarmos, nosso primeiro questionamento, a nossa primeira pergunta a respeito desse tema, vem em torno justamente do nosso tema, né? Maturidade humana e santidade. Frei Ivani, pode nos dizer o que é, afinal, essa maturidade humana e como ela pode se ligar à santidade? Muito bem. Então nós vamos passar um pouco pelo campo da psicologia, tratando a respeito da nossa maturidade humana. E em cada etapa da nossa vida, nós temos assim algumas características e ao mesmo tempo alguns processos que nós chamamos processos de crescimento e que envolve normalmente todo o nosso período assim de transições. E nesse período de transições da nossa maturidade, nós também passamos por crises. Por isso que a própria palavra crise também revela para nós que é uma oportunidade. Uma oportunidade de nós revermos e ao mesmo tempo darmos passos para o futuro. E é uma passagem do estado emocional psicológico para uma busca de um amadurecimento pessoal. Então nós poderíamos perguntar o que significa estar maduro, né? Então, maduro significa uma pessoa que está preparada, que ela tem uma certa consciência, uma consciência lúcida. E quando nós falamos de alguém assim que atingiu um nível de maturidade profissional, alguém que atingiu um nível de maturidade sexual, financeira, um nível de maturidade afetiva e espiritual, nós estamos dizendo que essa pessoa, ela já alcançou um nível lúcido de discernimento. Então, ela tem essa capacidade de discernir, né? E se ela tem essa capacidade de discernir, ela não está se deixando levar pelos impulsos, tornando-se alguém consciente e responsável pelas suas escolhas. Então, a pessoa madura é uma pessoa consciente e, ao mesmo tempo, responsável pelas suas escolhas.
E nós colocamos a maturidade em níveis, por exemplo, o nível física, né? Uma pessoa que desenvolveu a sua estatura, o seu peso, a maturidade intelectual, o modo de como a pessoa vai conhecendo-se a si mesma, aquele que é ao redor que cerca, uma maturidade emocional, né? E dentro dessa maturidade emocional, nós teríamos a pessoa que tem essa capacidade de expressar as suas emoções maduras. E a maturidade social, que é essa capacidade de viver em grupo, e na superação dentro de um egocentrismo. Então, aqui é um aspecto da maturidade. E a maturidade espiritual também de responder à sua fé. Por exemplo, nós já somos maduros, vamos dizer, a nossa idade, no meu caso, com 52 anos, não tem como eu responder à minha fé como se fosse uma criança. Se eu fosse rezar como uma criança, eu diria, eu estou maduro fisicamente, biologicamente, mas estou imaturo na minha parte espiritual. Então, o adulto maduro, né, aquela pessoa que é madura, é aquela que tem a capacidade de tolerar as frustrações. Tolerar as frustrações e permite distinguir essa realidade das nossas fantasias, ou seja, aquele que é possível ou não. Então, olha, maturidade, essa capacidade de tolerar as frustrações. Vamos olhar agora para Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Lucas, tem uma passagem que certa vez pegaram Jesus. Lá em Lucas, como fala na memória, capítulo 4. E aí, pegaram Jesus, discutiram com Jesus, reclamaram de Jesus. E expulsaram Jesus da sinagoga. E além de expulsar Jesus da sinagoga, pegaram Jesus e levaram no morro. E queriam jogar Jesus de precipício abaixo. O texto bíblico diz que Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Gente, aqui está o ápice de todo ser humano. Jesus poderia, naquele momento, ter ficado o quê? Sentado, choramingando, reclamando. Ai, pai, não deu certo. Pai, tá difícil, pai. Não sei o quê. Não. Mas o que Jesus fez? Passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Então, Jesus, aqui há uma característica de uma pessoa madura. A pessoa madura, ela não vive à mercê dos seus impulsos. Ela não vive à mercê dos seus impulsos. Uma pessoa madura, ela é dona de si mesma. Uma pessoa madura, ela tem um controle da sua vida em suas mãos. E aqui na busca da nossa santidade também passa por aí. Aquele que busca ser santo é aquele que quer seguir quem? Seguir Jesus Cristo. E nós sabemos que para seguir Jesus Cristo nós temos que renunciar a algumas coisas. Para seguir Jesus Cristo nós temos que abrir mão de algumas coisas. E muitas vezes o abrir mão dessas coisas por causa de quem? Por causa de Jesus, nós não seremos entendidos, nós não seremos compreendidos. Então, nós teremos essa capacidade de tolerar as frustrações. As frustrações por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Ok, Edmar? Ok, Vinícius? Frei, o senhor mencionou ali que o nosso caminho, então, de maturidade está em superação de crises e momentos de oportunidades de mudança, né? Isso são caminhos de maturidade humana. Para se chegar a isso, na santidade, que exemplos poderíamos usar, além da própria figura de Jesus, que é nosso modelo, afinal? Tá bom. Vamos pegar, então, por exemplo, vamos pegar os santos. Hoje nós celebramos na igreja, no Carmelo, a festa de todos os santos, né? No nosso Liturgia das Horas, hoje, nós rezamos o texto de todos os santos aqui na nossa ordem, né? Nós poderíamos, por exemplo, vamos pegar uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá bom. Santa Teresinha do Menino Jesus passou por um momento de enfermidade, não foi? Nesse momento de enfermidade, ela soube aceitar essa enfermidade dela. Nós não vemos ela reclamando. Há aquela passagem, por exemplo, que quando ela está, uma noite, que ela está no seu quarto, ela tem um crucifixo, e ela está diante de Jesus. Depois que aquela irmã chega e diz para ela assim, irmã, que tanto você fala para ele? Ela disse, eu não falo nada, eu amo imensamente. Né? Então, ela também, Santa Teresinha, quando vivia no Carmelo, a dificuldade que ela tinha com as irmãs. Né?
E aí o que acontece? Ela soube viver essa capacidade de viver em grupo, ela teve essa capacidade de superar, né? De superar, ela deu passos. Vamos para Santa Teresa d'Ávila, meu Deus do céu, né? Santa Teresa d'Ávila, nos seus escritos, onde é que ela vai se colocando também as suas dificuldades na vida de oração, e isso não faz com que ela desanima, que ela desista. Mas o que ela está fazendo? Perseverança. Então, não existe uma espiritualidade, a espiritualidade é fazer os passos de Jesus. E nos passos de Jesus, muitas vezes nós pisamos, por exemplo, em pedras, pisamos em espinhos, e a maturidade humana faz a gente encarar isso dentro do nosso processo. É só a gente querer pensar numa coisa fantástica, numa fantasia. Então, o santo e aquele que busca a maturidade, ele vive a sua realidade. Vamos pegar uma outra coisa. Os santos de hoje, que nós estamos vivendo. Né? Nós temos hoje Santa Dulce dos Pobres. O que ela viveu? A sua santidade no meio dos pobres. É um anacronismo histórico ou teológico, isso Edmar, que é o campo dele da espiritualidade, poderia explicar isso para a gente. Mas, por exemplo, se nós temos o princípio bíblico, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, significa que, como Jesus se revelou no passado, ele se revela agora e vai continuar se revelando, não é verdade? Agora, onde que está uma aberração de busca de santidade? Eu estou, hoje, com a minha juventude, é muito triste, por exemplo, quando a gente pega um jovem, de vez de usar a sua calça jeans, de vez de usar o seu tênis, de vez de comer hot dog, de vez de comer a coisa, o que coloca? Coloca uma roupa de velho, né, de uma pessoa idosa, e velho aqui quer dizer de uma coisa antiga, né? Pega uma coisa idosa e vai querer viver como São João da Cruz viveu naquela época. Não. Quando João da Cruz viveu naquela época, ele tinha os desafios da santidade. Hoje, o jovem, ele tem outro desafio da santidade, entendem? Então, a maturidade é eu viver a minha juventude, eu viver a minha idade de agora, e vivendo a minha idade de agora, o meu momento de agora, eu respondo a minha santidade nesse exato momento. Imagina para você que é pai. Como é que um pai pode se santificar hoje? Né? Buscando o desafio da modernidade, né? Buscando o desafio da modernidade lá na sua própria casa, na sua família. Não pensar lá na Idade Média. Tem gente que quer pegar os conceitos da Idade Média, o jeito da Idade Média e viver no tempo de agora. Isso não é maturidade. Me desculpa, mas não é maturidade humana. Maturidade significa eu viver agora com os desafios de agora. Aquele que disse no Evangelho de São João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Pai, eles não são do mundo, mas eles estão do mundo. Não peço que tire do mundo, mas que preserve do mundo. Então, cada momento do mundo, nós temos um desafio para ser vivido. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Então acolhemos aí Licéria, Daniela, Paulo, André, Célia, todos os que estão comentando, vão deixando seus boas noites. E, neste momento, obrigado, Frei Ivani, por mais algumas dessas contribuições. Nós vamos colocar a motivação do nosso sorteio carmelitano. E é o seguinte: como estamos falando de santidade, ligando isso muito próximo da nossa vida, como alguém pode se santificar olhando os exemplos dos santos e olhando a sua própria realidade, a sua própria vida, nós perguntamos: qual santo te inspira devoção? Essa vai ser a pergunta do nosso sorteio. Aqueles que forem comentando os nomes dos seus santos que te inspiram devoção, a gente vai colocando para o sorteio. Frei Edmar.
Frei Ivani, quais são as pessoas que te inspiram? Quais são as pessoas que, de repente, ao longo da sua história, te inspiraram e te inspiram? Onde você encontra essa inspiração para a santidade? Onde que talvez os jovens poderiam buscar essa inspiração para a santidade nos dias de hoje? Tá bom. Leonardo Boff, naquele livro Tempo de Transcendência, ele disse que cada um de nós temos uma pessoa iluminada. Eu acho muito interessante isso. Ele fala que cada um de nós tem uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa que marca a nossa vida. Mas na minha história, uma das coisas que me marcou muito era um catequista, era o João Clepaldi, o pessoal chamava de Joãozão, né? Ele é vivo, mora aqui em São Manuel. E ele foi meu catequista. Foi uma pessoa assim que me inspirou. Eu achava aquele homem assim tão severo naquele estilo dele, assim, mas era alguém que manifestava um desejo, um testemunho. Mas a minha vida enquanto carmelita, eu tenho para mim, a minha matrona do meu sacerdócio, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, por incrível que pareça. Quando eu estou com dificuldade na minha vida, eu sempre peço para ela, certo? Por que eu peço para ela? Essa é a minha devoção dentro do Carmelo Santa Teresinha. E Santa Teresinha, para aqueles que, só recordando, né? Ela nasceu na França em 1873, se não me falha a memória, e morre em 1897. E depois, com 15 anos, ela entra para o Carmelo de Lisieux, onde lá já se encontrava duas das suas irmãs. E nos escritos de Santa Teresinha, ela vai mostrando para nós o caminho da santidade. E uma das coisas que Santa Teresinha dizia assim, eu não quero ser santa pela metade, né? Eu escolho tudo. Eu não quero ser santa pela metade, eu escolho tudo. E Santa Teresinha, ela percorreu um grande passo rumo à santidade. Ela mesma acabou oferecendo assim, pequenos sacrifícios, né? Pequenos sacrifícios na busca da santidade. Então, nós temos gestos de sacrifício do menor ao maior. Ela oferecia a Deus pela salvação das almas e pela intenção de Jesus, pela intenção da igreja, né? Pela intenção da igreja. E ela ensinou um longo caminho, que é o caminho da santidade. E esse caminho da santidade, Santa Teresinha, nós chamamos o que da infância espiritual, a infância espiritual, onde ela reafirma essa fecundidade do amor. O amor, o valor das pequenas ações, a confiança sem limite, a fé na graça, né? A fé na graça. Para ela, tudo é graça, tudo é graça. Então, é por isso que ela deixa para nós assim, algumas lições, algumas virtudes para nós. E por isso, eu tenho hoje Santa Teresinha como mestra nesse sentido. Foi alguém que conseguiu lá na França viver e eu acredito que ela está no céu intercedendo por nós. Pequeno é reconhecer o próprio nada. Por exemplo, quando ela fala da virtude da humildade, falando da humildade. Então, pequeno é reconhecer o próprio nada. Tudo esperar de Deus. Não se afligir com as faltas. Olha que sinal de maturidade, gente. Esperar de Deus, não se afligir com as faltas. Lembra que eu dizia agora em Abênção também que na frustração, a maturidade da frustração é a gente saber lidar na maturidade humana, quer dizer, você saber lidar com as frustrações. E ela diz para nós, não se afligir com as faltas. E depois, ela tem um ensinamento sobre a oração que diz, faço como as crianças que não sabem ler. Digo a Deus simplesmente o que desejo dizer-lhe, né? Sem palavras bonitas, e ele me compreende, né? Olha, diz a Deus simplesmente aquilo que eu gostaria de dizer. Sem palavras bonitas, ele já me compreende. E um outro dado sobre essa virtude da humildade, ela fala para nós que nós deveríamos ocupar o último lugar. E ninguém vai brigar por causa dele, por causa de nós ocuparmos o último lugar. Então, é uma das virtudes de Santa Teresa que ela trabalha com a gente, a humildade. Depois, o amor dela, o desejo de Santa Teresinha do Menino Jesus pela missão. Né? E ela quer descobrir na igreja o seu lugar, o amor. E ela reza pelos sacerdotes. E ela rezando pelos sacerdotes, dois que foram para as missões, né? Então, orar pelos sacerdotes
missionário. Seria, assim, a segunda missão da vida dessa carmelita, né? Quem não pode fazer isso? Está do nosso alcance também, né? De rezar pela missão. E como frei, eu estou já esse ano, com a graça de Deus, agora em dezembro, são 26 anos de presbítero, de padre, sempre está nessa dimensão da missão. E Deus vai me colocando cada vez uma missão, e uma das coisas assim que eu gosto de realizar na minha missão é a pastoral da escuta. É a pastoral da escuta, né? Aqui em Paranavaí, por exemplo, por sermos um santuário, tem muita procura das pessoas para vir para conversar com os freis. E graças a Deus, por exemplo, na nossa paróquia aqui, no nosso santuário, nós abrimos a secretaria das 8 da manhã e vai até às 19 horas. Aos sábados, das 8 até às 13 horas, aqui no nosso atendimento, Paróquia São Sebastião, Santuário do Carmo, e sempre tem um frei na portaria, um frei no atendimento. E aí, essa questão da missão de escutar as pessoas. E eu peço sempre a graça para que eu possa exercer bem isto. Mas, então, o que me inspira na minha santidade é essa mulher, Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá? Por isso é uma devoção. De vez em quando eu estou assim com alguma dificuldade no meu sacerdócio, né? Aí eu vou lá, por favor, ore por mim, né? E tal. E aquela música, ó, rosa defolhada, né? Encontra-te, Senhor. Então, celebrar a missa de Santa Teresinha, eu sei que de repente pode ser uma aberração litúrgica, mas quando eu estou celebrando e que canto o canto da apresentação das oferendas, que canto com a rosa desfolhada, né? Então eu gosto de espalhar um pouco. E aí em Curitiba, na nossa paróquia Profeta Elias, nós temos a comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus. E por sua vez, essa comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus, nós criamos essa comunidade quando eu estava aí no Bairro Novo, né? Em Curitiba, na paróquia Profeta Elias, que nós criamos essa comunidade com o nome de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque imagina essa área tão grande, uma pastoral missionária nesse mundo urbano, aí uma resposta urbana que os nossos irmãos carmelitas, juntamente com os leigos, sabem dar, trazer Jesus, melhor, trazer Deus para perto do povo e fazer com que o povo se aproxime de Deus. Né? Deus desce à terra e o povo aqui da terra sobe um pouquinho e vive a eternidade. Qual rosa desfolhada, eu me entrego a ti, Senhor, a minha vida inteira, em hóstia de louvor. Qual a rosa desfolhada, eu me entrego a ti, Senhor, a minha vida inteira, em hóstia de louvor. Obrigado, Frei Ivani. Eu que agradeço, Frei Vinícius. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino, até que não se liberte, ele tanto estará preso por um como por outro. A pessoa que caminha para Deus e não venceu o caminho da vida é muito pouco ativismo e barulho, requer a purificação das vontades e do saber. Caminhará mais quem carregar consigo menos coisas e desejos. Então nós vemos aqui em São João da Cruz nos apresentando essas diversas coisas que podem amarrar o ser humano nos seus caminhos, na sua subida, né, para Deus. Pode um fio tão fino quanto um fio, uma corrente, prender a pessoa na sua caminhada para Deus. O que você acha, Frei Ivani, que na atualidade pode prender as pessoas no seu caminho para Deus, no seu caminho para a santidade no mundo atual? Haribaba, que cosita fari. Mas vamos lá, então, trabalhar em cima disso. O que talvez possa prender a gente, assim, na nossa santidade? Olha, penso que na nossa vida, os nossos afetos. E essa questão tão peculiar, porque todo ser humano, ele carece, todos nós somos carentes, né? Somos carentes afetivamente. E não é problema nenhum a gente ser carente, né, na nossa vida.
O nosso problema é maior quando nós passamos a depender, quando nós nos tornamos dependentes. E aí, quando nós dependemos dos afetos, do reconhecimento, aí se torna complicado. Por exemplo, vamos olhar na inspiração bíblica. Jesus chama a atenção dos seus discípulos quando eles estão apegados, quando eles querem saber quem é o maior. O que acontece? Eles estão apegados na grandeza. Eles estão apegados na grandeza. De quem era mais importante, de quem que se destacava mais. Jesus faz para eles a correção. A correção. Então, essa mania, essa questão da grandeza é algo que impulsiona cada um de nós ainda hoje. Às vezes as pessoas não querem ser tão importantes. Não é que você não seja importante. Claro que cada um de nós é importante. Cada um de nós tem a sua dignidade como ser humano. E porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se somos a imagem e a semelhança de Deus, nós já somos importantes. Mas hoje nós temos, assim, um ego, um eu, assim, muito, muito grande, exacerbado. Então eu acredito que quando a gente tem um ego, um eu tão grande, tão exacerbado, nós não abrimos espaço para o outro. E se a gente não abre o espaço para o outro, automaticamente nós não abrimos espaço para Deus. Nós não abrimos espaço para Deus, nós não abrimos espaço para o irmão, porque sempre nós estamos naquela coisa, sempre preso, eu quero ser mais, eu quero ser mais. Vamos agora, por exemplo, amanhã, né? Amanhã nós teremos as eleições municipais e também para vereadores. Quantas pessoas que de repente estão de fato para um serviço? Quantas estão de fato para um serviço? Às vezes tem pessoas que estão simplesmente pelo status. Então eu vejo que quando nós olhamos para os santos, uma Dulce dos pobres, Santa Dulce dos pobres, eu não estava assim preocupado com as coisas da grandeza. Para ela, é muito voltado para o pobre, para a dignidade da pessoa, para o outro. Tá? Então, eu acredito que um dos impedimentos, um dos empecilhos hoje da nossa santidade é quando nós paramos, nós voltamos o nosso mundo para nós e nós não conseguimos enxergar o outro. Então, é preciso sair do nosso mundo, é preciso enxergar o outro, escutar o outro. Né? Por isso a importância da pastoral da escuta, né? Escutar o outro, colocar-se no lugar do outro. É aquilo que nós dizemos na psicologia, na empatia, é calçar os sapatos do outro. É calçar os sapatos do outro. Então eu vejo que quando nós nos fechamos, nós não criamos fonte de santidade. Olha, vamos pegar o evangelho do domingo passado, que foi uma coisa fantástica. Todos nós, aquela parábola das virgens, a parábola das virgens, todos nós temos uma lâmpada. Todos nós temos uma lâmpada. Agora, nem todos têm o óleo da reserva. Nem todos clareiam com a sua luz. Nem todos clareiam com a sua luz. Então, como o evangelho de hoje, o mais bonito, todos nós temos um talento. Ninguém tem mais talento do que o outro. Todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Aonde que está a arte para participar da festa? A arte para participar da festa é quando nós colocamos os nossos talentos. E o nosso talento está dentro de quem? Dentro de cada um de nós, quando nós voltamos para nós. Então, a santidade, essa busca da santidade, eu volto o meu olhar para Deus. Se olho para Deus, automaticamente eu tenho que chegar ao meu irmão. Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas, o que fazem? Levantam os olhos para o céu, tá? Então faz a comunicação para o céu, mas cria muro com o outro. E o Papa Francisco tem batido muito nisto. Né? Não criar muros, mas criar pontes. Então, um dos empecilhos nossos que nos prende é quando nós temos um eu exacerbado, voltando totalmente para o mundo egoísta, E nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que todos nós vamos precisar de alguém. Mais do que nunca, nós vamos precisar de alguém. E querendo ou não, nós não vivemos sozinhos. Então, não voltar, nada desse, é um dos empecilhos, esse individualismo, esse ego exacerbado que nos prende para a busca da santidade. E o santo por aqueles que souberam abrir-se para Deus, para o outro e para com os irmãos e para com a natureza. Corpo do Senhor é
deseja. Eis o amor, minha vocação, dom maior e o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Coração da igreja em meu peito, serei o amor. Frei Ivani, com a simplicidade da experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus, de tantos outros carmelitas que poderíamos trazer de exemplo, como Lourenço da Ressurreição, né? A espiritualidade do cotidiano, Santa Teresa que vai dizer que entre as panelas está o Senhor. Olha, vai dando uma vontade da gente ser santo. Nossa Senhora, como vai dando, e que bonito, que desejo bonito esse do coração humano. E olha, e parece que tem um público na igreja que tem um desejo muito profundo de ser santo. E uma pessoa, um representante desse público, mandou uma pergunta aqui no nosso chat, que foi a Giovana. A Giovana pergunta: Frei Ivani, quais as virtudes dos santos para os leigos que hoje podem ser vividas no nosso dia? O que o senhor teria a dizer a esse respeito, Frei Ivani? Olá, Giovana, que coisa boa a sua pergunta. Você aí da nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição da Vila Fani, juntamente com teu esposo, Paulinho, com teus filhos. Como é que vocês podem buscar a santidade, né? Então, o caminho da santidade. Olha, Giovana, esses dias nós celebrávamos a festa de Todos os Santos. E lá na solenidade de Todos os Santos, naquele dia, nós rezávamos, proclamávamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12, isso mesmo, Mateus 5, de 1 a 12, onde que apresentava para nós as bem-aventuranças. Né? Então, o que nós poderíamos dizer com uma via para a nossa santidade? Uma via para a nossa santidade é a nossa pobreza de espírito, uma via da nossa santidade é a nossa mansidão, é ter fome e sede de justiça. Tudo isso acontece quando nós colocamos as nossas condições dizendo que isso vem de quem? Do auxílio de Deus. Né? Um outro caminho também pelas bem-aventuranças, a pureza de coração, construirmos a paz, né? Também trilham o caminho da santidade. Então, sem uma profunda união com Deus e seu reino, nós jamais poderíamos prestar esse caminho de Deus para com o próximo. Então, eu diria para vocês o seguinte, do caminho da santidade, olhando, façam as coisas de vocês com grande intensidade. Por exemplo, você aí na sua comunidade, participa da sua comunidade, ame a sua igreja, ame a sua comunidade, presta atenção para com os pobres, administra aquilo que vocês têm, os bens, olhando também para a divulgação do Evangelho. E você, enquanto pessoa, enquanto casada, enquanto leiga, vivencie o amor. É isso mesmo. Tenta fazer da sua casa, da sua igreja, uma igreja doméstica. Não buscando construir o que é a paz, não indo pelo mundo do ódio, não indo pelo mundo da violência, não pelo mundo que corta o outro, que exclui o outro. É isso. Acho que hoje, para nós, os santos... como é que é? Você que trabalha, né? Se você não me fala a memória ainda, trabalha na PUC ainda, não tenho certeza, né? Você vai para o seu trabalho, olha esse trânsito, por exemplo. Né? Olha esse trânsito. Pegando essa rua da sua casa, Almírio Monteiro Soares, indo para o seu trabalho, sem precisar ser violento, buzinando, xingando as pessoas pela rua, mas vá com docilidade do espírito. Vá com a docilidade do espírito, vai com a calma, com a serenidade. Pronto, são essas as nossas virtudes que nós buscamos. Seja gente. Gente chora, gente ama e gente ri. Faça do seu cotidiano sempre pelo espírito, uma motivação. Eu estou fazendo por Jesus. Ok? Ótimo, Frei Ivani. E nós também queremos lembrar aos nossos, aqueles que estão acompanhando essa Carme Live, não deixe de colocar aí nas mensagens qual o seu santo de devoção. Como você sabe, a gente sempre faz um sorteio no final, e hoje nós iremos sortear. E hoje também a gente vai ter
anunciar uma outra campanha também promocional que você não vai querer ficar de fora. Então acompanhe aí a nossa Carme Live até o final, que muita coisa boa ainda vai acontecer. Ah, sim, só lembrando, a Giovana não trabalha na PUC, mas trabalha na Universidade Federal, né? Obrigado. O tempo passa, a gente acaba esquecendo. Tá bom, vai lá. Ora, não há maior grandeza para a alma do que ser igualada a Deus. Por isso ele se serve somente do amor da alma, pois é próprio do amor igualar o que ama ao objeto amado, escreve São João da Cruz. Frei, nós falamos um pouco a vocação laical, sobre santidade. Agora vamos falar um pouco da vocação religiosa, né? Nós nos colocamos neste caminho, nesse itinerário de transformação da vocação religiosa carmelitana. Por isso, há alguns jovens que possam estar assistindo, as pessoas que talvez sintam esse chamado à vida religiosa, à vida mais próxima do segmento de Jesus. Que exemplos de santidade nós podemos ter? E para o religioso, como é esta vida de santidade, Frei Ivani? Ok. Olha, gente, hoje nós celebramos no Carmelo a festa de Todos os Santos, né? E aí nós que carregamos esse hábito, nós somos desafiados à busca da santidade. O Carmelo, ele tem mais de 800 anos, então nós temos uma escola de santidade, muitos santos que passaram, muitas pessoas que viveram, e pessoas humanas. Não vai imaginar também, porque a gente está falando de santidade, que a gente não tem nossas dificuldades. Pelo contrário, temos muitas dificuldades na nossa vida, nessa busca. Então, eu vejo assim, a você jovem que queira fazer um caminho vivendo na fraternidade, seguir Jesus Cristo de uma maneira diferente, venha fazer parte com a gente. A nossa vida consiste em viver no desafio nosso, de viver a nossa fraternidade, seguindo Jesus Cristo, a inspiração do nosso profeta Elias e de Maria Santíssima. Então, dentro do nosso cotidiano, nós somos convidados a todos os dias a manusear a palavra de Deus. Então, uma fonte para nós é a questão da palavra de Deus. Então, para um carmelita, o carmelita é alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve sair dos nossos lábios. Eu acho muito interessante aqui em Paranavaí, às vezes, no atendimento, algumas pessoas dizem o seguinte, né? Ai, Frei, eu não rezei o rosário, né? Nada contra a questão do rosário, pelo amor de Deus, entenda bem isso. Não? Ah, eu não rezei o terço. Ah, eu não fiz a minha devoção, não sei o que lá mais. Mas eu não escuto as pessoas dizerem assim, eu não li a palavra de Deus, eu não meditei a palavra de Deus. Se bem que nós temos uma grande parcela do povo de Deus aqui na nossa paróquia, que tem, assim, o acesso todos os dias à Lexio Divina, a leitura orante. Então, para nós, dentro da nossa espiritualidade, o caminho da santidade passa pela palavra. Por quê? Santo Agostinho diz que quando eu leio a palavra de Deus, é Deus quem nos fala. E quando eu rezo, sou eu quem falo para com Deus. Então, às vezes, nós só queremos falar para Deus, nós não queremos ouvir Deus. E eu cada vez mais me convenço, gente, que para nós religiosos, quando nós vivenciamos a espiritualidade litúrgica, olha que coisa, é um caminho nosso mesmo, sabe? É um caminho, a espiritualidade litúrgica bíblica é fantástica. Porque você alimenta da palavra. Por exemplo, hoje, eu posso, durante essa semana, perguntar, eu tenho o talento que todo mundo tem. Como é que eu estou construindo esse talento, por exemplo? Como é que eu estou criando um mundo de fraternidade? Como é que eu estou criando um mundo de paz? Um mundo com o rosto de Jesus. E buscar a santidade da vida religiosa, o religioso é o quê? É isso, é um consagrado, aquele que não pertence a ele pertence a quê? Ele pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo, nós estamos a serviço disto. E nós vivemos para isso, queremos viver para isso. E essa vida se passa pela recitação do ofício, das horas litúrgicas que nós temos, a oração da manhã, do meio-dia, da tarde, da noite, né? Do manuseio da palavra de Deus, na busca da santidade, no desafio, por exemplo, com os pobres, né? Os pobres que batem na nossa porta. E aqui nós, carmelitas no Paraná, temos esse trabalho hoje com os vulneráveis,
e por isso temos essa nossa reitoria dos vulneráveis aí em Curitiba, né? Nós temos esse trabalho com o pessoal, os vulneráveis, com esse rosto marcado da dependência química e do álcool. E nós nos santificamos ali também, trabalhando com esse pessoal que nos questiona, que fala, que querendo ou não, marca o seu jeito de ser, as tentações deles, e a gente também vai tendo. Então, o caminho passa, vamos por aí, vamos viver o cotidiano, ser aquilo que é para ser religioso, pronto, seguir a regra e o evangelho, buscar isso, só isso. Não vamos criar firulas, por favor. As coisas de Jesus são as coisas simples. As coisas de Jesus, elas acontecem. O reino de Deus é o grão de mostarda. O reino de Deus é fermento no meio da massa. Seguir a Cristo em fraternidade é pra santidade que Ele nos chamou. Frei Edmar. Nós queremos agradecer tantas pessoas que estão acompanhando, deixando seus comentários, deixando suas respostas. Não deixe de colocar lá a resposta de qual é o seu santo, a sua santa de devoção. Mas, Frei Ivani, olha, nesse tempo que a gente vive, de tanta violência, de tantos confrontos, né? Como é que talvez eu possa cultivar essa dimensão da maturidade humana em consonância com a minha espiritualidade? Como é que eu posso buscar amadurecer? Eu quero crescer em maturidade humana, mas talvez sozinho eu não estou conseguindo, talvez está difícil para mim. Que dica, que orientação talvez o senhor poderia nos dar, né, ajudar-nos a crescer nessa dimensão da maturidade humana para sermos realmente pessoas inteiras, santos, assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, e sermos felizes? Mas olha, então vamos lá passar dizer o seguinte: qual que é a nossa fonte, a nossa vocação? A nossa vocação é de sermos santos. Por que nós queremos ser santo? Nós queremos ser santo porque Deus é santo. Deus é santo. E logo, Deus é fonte de santidade. Aqui nós rezamos na segunda oração eucarística, né? Na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de santidade, na segunda oração eucarística da missa. Então, nós queremos ser santo porque Deus é santo. E se nós somos, todo filho, ele quer imitar o Pai. Todo filho quer imitar o Pai. Então, ele olha para o Pai e diz: nossa, eu quero ser como o papai. Quando eu crescer, eu quero ser como o papai. Né? Então, nós já temos isso desde pequeno, desde pequeno. Então, a fundamentação, o princípio fundamental é porque Deus é santo, e nesse caso a santidade é imitar o modo divino de agir. Do jeito que Deus age, nós queremos agir. Agora, o santo, na maturidade também humana, ser santo é ser humano por excelência. Ser santo é ser humano por excelência. Então, é aceitar a nossa fragilidade e lançar-se nas mãos de Deus. A pessoa madura, ela sabe rir de si própria, tá? Então, um adulto maduro é aquele que tem essa capacidade de saber que perdoar, né? Além disso, a maturidade emocional de uma pessoa é saber perdoar e ser humilde, reconhecer os seus erros, sem dificuldade de rir de si mesmo, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu quero buscar a minha maturidade emocional, eu preciso saber perdoar. Se eu preciso saber perdoar, eu preciso também ser humilde para reconhecer os meus erros. E sem dificuldade, reconhecer aquele que eu falhei, e sem dificuldade, às vezes, também de errar, se eu errei, de rir de mim mesmo. Então, agora, o santo não é aquele que tem uma resposta própria, né? O santo é aquele que erra, às vezes, pelo amor. Esqueci o nome agora daquele padre que trabalha com os moradores de rua em São Paulo. Júlio Lancelotti. Obrigado, Júlio Lancelotti. Ele dizia esses tempos atrás, numa live, que o amor faz às vezes a gente errar. O amor faz a gente errar, né? E às vezes nós erramos por causa do amor. Então, o santo é aquele que eu errei. Calma, vamos voltar,
Vamos caminhar, vamos aceitar a nossa fragilidade. Dentro do nosso, Edmar e Vinícius, dentro do Carmelo, dentro da nossa casa, nosso convento, quantas vezes nós erramos um com o outro? E se você chega e fala, né? Quantas vezes você puxou já minha orelha? Ai, Ivani, acho que não é bem por aqui, não. Então tá bom. Errei, vamos fazer as coisas de novo. Vamos assumir a nossa fragilidade. Agora, aquele que já tem aquela empáfia, não, eu não errei, não sei o que mais. Ei, até o Espírito Santo ele critica. Até o Espírito Santo ele critica. Tá? Então, a passar pela santidade é admitir a nossa fragilidade humana. A pessoa madura, ela sabe reconhecer que ela tem erros, ela sabe reconhecer que ela tem dificuldades, mas que ela dá passo, e ela se relaciona. Como disse John Power, naquele livro que ele tem medo de dizer quem sou, não pode deixar aqui de passar em branco, né? Se você me conheceu hoje, não quer dizer que amanhã serei o mesmo, que eu mudei. Então, a santidade é um processo, não é um evento. Tá? A maturidade é um processo, não é um evento. Não é agora que eu assisti essa live, pronto. A partir desse momento eu vou ser santo. Não. Eu aumento no processo de santidade. Quem quiser ser o primeiro, seja o mais humilde servo, seja sempre verdadeiro, tenha o coração sincero, viva na simplicidade, a humildade tudo alcança, pois quem ama de verdade planta a paz e a esperança. E é isso, e santidade acaba sendo plantar a paz e a esperança, seguir os passos de Jesus na nossa fragilidade, nas nossas fraquezas e no nosso caminho de crescimento. Obrigado, Frei Ivani, pelas reflexões, pelas exposições. Nós vamos nos aproximando aos momentos finais da nossa live. E nós queremos agora passar para o momento das nossas despedidas, né? Para o momento das nossas despedidas neste tempo final. Então, Frei Ivani, eu gostaria de convidá-lo a trazer uma reflexão final, uma sumarização de tudo isso que nos foi apontado, esse caminho de santidade que está para os leigos, está para os religiosos, é a nossa vocação universal, como nos coloca os recentes documentos da Igreja, e, de fato, o próprio caminho da Igreja nos chama a isso, a vocação universal à santidade. Então, palavras finais, sumarização dessa live, Frei Ivani. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanhou, você que está em sintonia conosco, vamos fazer o seguinte, em poucas palavras, quais os meios para a nossa santidade? Os meios para a nossa santidade, do meu ponto de vista, ele passa pelas relações. É isso mesmo. Pela primeira relação, a relação com Deus. Aquele que busca a sua santidade, ele busca um relacionamento maior com Deus. E esse relacionamento maior com Deus, na vivência dos sacramentos, por exemplo, da Eucaristia, do sacramento da reconciliação, ele alimenta-se da palavra e alimenta também de uma vida de oração. Um outro relacionamento daquele que busca a santidade, para no meio da santidade, ele passa pelo outro. O outro, ele cria pontes com o outro, ele não cria muro. Ele vê no outro o rosto de Cristo. Aquele que também busca a sua santidade, ele passa pela relação. A relação com quem? A relação consigo mesmo, comigo mesmo. Por isso, cuidado com o meu corpo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Por fim, aquele que busca o caminho da santidade, ele passa pela relação com a natureza. O cuidado com as coisas que são criadas. O cuidado com as coisas que vêm de Deus. E esse caminho, todos nós somos chamados a fazer. Todos nós somos chamados a trilhar. O caminho da santidade, ora nós caminhamos mais rápido, ora nós cansamos. Nós estamos sempre numa montanha, buscando Cristo. Buscando Cristo, ele que está lá no topo da montanha. Tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente volta um pouco para trás, tem hora que a gente vai. Mas o mais importante é que estamos na montanha.
Que Deus ajude você, a mim e a cada um de nós, carmelitas, a trilhar esse caminho de santidade. Amém, que bonito, que coisa boa, né? A gente poder alimentar e falar, olha, dá para continuar caminhando, dá para a gente seguir mais um pouquinho e para a gente buscar ainda hoje, amanhã e depois reencontrar esse caminho dessa subida ao Monte Carmelo, que é o próprio Cristo. Que bonita a sua partilha, Frei Ivani, que coisa bela, simples, singela, como é a vida dos santos, sem grandes extravagâncias, mas de fato uma vida muito concreta. E sabe que aconteceu nesses últimos 3 dias que chegaram a mim uma enxurrada de testemunhos vocacionais, de testemunhos de santidade, de pessoas partilhando um pouquinho das suas compreensões de santidade. Mas como nem tudo dá do jeito que a gente quer, a ideia nossa, que eu havia dito para essas pessoas, era que nós iríamos transmitir durante essa live. Faz parte da nossa contingência, né? Hoje nós celebramos os santos carmelitas. Amanhã é dos fiéis defuntos carmelitas, para lembrar que nós somos frágeis e limitados. E por algum motivo aqui, a gente não conseguiu reproduzir esses vídeos aqui. Eles estão todos prontos, mas a gente não conseguiu reproduzir aqui. Então nós iremos postar esses vídeos, não se preocupe, nós iremos postar esses vídeos na nossa página do Facebook e inclusive com uma pequena campanha que você vai poder participar, que você vai poder interagir também ao assistir esses vídeos, tá ok? Então, olha, muita gratidão a todos aqueles que encaminharam seus vídeos. São mais de 20, 25, acho, vídeos que nós corremos para editar, para acompanhar, gente de todas as nossas paróquias, uma beleza, uma grandiosidade, crianças desde 3 anos de idade até mais de 90, uma riqueza tremenda. E a gente vai postar isso na nossa página do Facebook, então você acompanhe lá e participe também dessa campanha de divulgação que a gente vai promover pela página do Facebook, logo em seguida, provavelmente já a partir do dia de amanhã. Frei Vinícius? É isso, obrigado, Frei Edmar, obrigado, Frei Ivani, por essa sumarização, por encerrar esse momento para nós, agora nós temos o sorteio dos brindes carmelitanos, como já é um costume em nossas Carmelives, fazermos brindes carmelitanos. Nesta edição, nós temos 3 brindes. Nós faremos o sorteio de uma máscara, depois uma camiseta do Carmelo, da nossa espiritualidade, a divulgação de nossa marca, e uma imagem da nossa rainha, mãe, irmã e mestra, a Senhora do Carmelo. Então, farei aqui a transmissão da imagem para que todos possamos acompanhar. Foram cerca de 40 para mais nomes aqui que nós podemos registrar, que foram mandando os seus santos de devoção, e aqui faremos o primeiro sorteio de uma máscara carmelitana. Então, o primeiro nome que será sorteado é... Vamos aqui... Maria de Lourdes Nogueira dos Santos. É a Lourdinha da nossa comunidade de Florianópolis. E ganhou a máscara carmelitana. Vamos ao próximo sorteio, agora da camiseta do Carmelo. Uma camiseta do Carmelo. A Maria de Lourdes que ganhou pode comemorar, se estiver aí conosco, dá um sinalzinho para nós. E vamos agora olhar a camiseta do Carmelo. E a Ágata Cristina! Daqui de Paranavaí. A Ágata de Paranavaí ganha uma camiseta do Carmelo. E agora vamos à imagem de nossa mãe, Nossa Senhora do Carmo, ver quem será o ganhador ou a ganhadora. Carlos Santos, teve o comentário aí, se estiver por aí, se manifeste, dá um oi, dá um joinha e
ele recebeu a nossa imagem de Nossa Senhora do Carmo. Esse foi o nosso sorteio desta edição da Carme Live. E agora passamos, né, para o momento de encerramento. Parabéns a todos os ganhadores. Obrigado a todos que estiveram conosco, que assistiram, que nos acompanharam. Depois a live fica aqui guardada para que todos possam retomar e ver o que perderam. Foram ricas reflexões. Frei Ivani, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Frei Edmar, pela assessoria aqui conosco. E pedimos agora que o Frei Ivani conduza a nossa oração final. Nessa nossa oração final, eu gostaria de trazer presente as nossas realidades, que o nosso comissariado se faz presente. Então, por exemplo, nossa presença em Santa Catarina, a nossa paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Florianópolis, também Santo Domingos, em Navegantes, o nosso trabalho aí em Ilhota, com os nossos dependentes químicos, em Santa Catarina. Também trazemos presente as nossas realidades de Curitiba, onde aqui temos a nossa paróquia na Vila Fani, a paróquia Nossa Profeta Elias, o nosso trabalho também com os dependentes químicos aí no Pinheirinho. Trazemos também no coração de Deus, nessa bênção final, o nosso trabalho aqui em Paranavaí, aqui na nossa paróquia, também no nosso colégio, aqui em Graciosa, em Nova Aliança, que nós fazemos também com os nossos dependentes químicos, os nossos acolhidos. Coloquemos também no coração de Deus, nessa bênção, a nossa realidade, tanto também já mencionei aqui de Graciosa, mas também lá de Rolim de Moura, e onde nós temos leigos carmelitas, aqui no interior de São Paulo, no Espírito Santo, que estão sempre em sintonia conosco nesse nosso trabalho. E ainda também nossa presença lá do nosso confrade, lá no Pará, do Frei Romualdo. Então, tudo isso nós colocamos assim no coração, e eu gostaria de encerrar com a oração da oração de hoje, do nosso ofício, que diz: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos pedimos que sempre assista com a sua proteção a Virgem Maria, nossa Mãe, e todos os santos do Carmelo, para que, seguindo fielmente os seus exemplos, sirvamos a vossa Igreja com a oração e com as obras dignas de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o amado e eterno Deus, o Deus que conhece você, o Deus que sabe das suas alegrias, o Deus que sondas no teu caminho, o Deus que neste momento ele possa lhe abraçar e derramando a sua bênção, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça conosco. Amém. Amém. Ó esplendor do céu, Maria, flor do Carmelo, ó Mãe Imaculada dos profetas, inspiração em nossa caminhada, ó, vem nos ajudar. Maria, flor do Carmelo, Maria, estrela do mar.